A capital do Vale do Paraíba é muito conhecida não só por ser um importante polo no setor aeronáutico. São José dos Campos também abriga grandes empresas, centros de pesquisa e é a maior cidade da região, localizada no eixo Rio-São Paulo. Ao longo de 250 anos, desde que a cidade foi fundada, todos esses atrativos transformaram o município também em um local hospitaleiro. Nem todos que moram aqui são joseenses. Muitos vieram em busca de estudo, emprego ou moradia, já que estamos a 1 hora de qualquer lugar, como costuma se dizer. Atualmente, São José dos Campos tem uma população de 700 mil pessoas, segundo o último balanço do IBGE. E no meio de tanta gente, existem figuras que fazem a diferença. O nosso primeiro exemplo está no coração da cidade, bem no centro. É o alemão do Mercado Municipal. Atualmente ele é dono desta lanchonete, mas a relação entre este simpático senhor e o Mercadão vem de longa data. Começou com o meu pai. Meu pai tinha um açougue, não só meu pai, como tio, sobrinho, primos, tinha açougue também. Então era um tempo assim que eles compravam o gado, prendiam no pasto o gado, traziam na Siqueira Campos, aquele, onde é a Sueli Antunes de Melo, ali era o matadouro. A gente trazia cavalo de Minas para vender o boi no açougue, ia matando aos poucos. Meu pai vendeu o açougue em 60. Eu tinha 18 anos. Então, 18, 19 anos. Quando meu pai vendeu o açougue, ele comprou a banca de farinha. Ficou uns tempos da banca de farinha, pouco tempo. E eu comprei a banca de farinha dele. E estou até hoje aqui. Só que a banca de farinha foi transformada numa lanchonete. Então eu tenho praticamente assim, uma vida, né, dentro do mercado. Eu conheci muita gente, muitos, os antigos principalmente, conheci todos. É uma época muito bacana, muito bonita. Dá para imaginar quantas histórias o alemão tem para contar deste lugar? Hoje, com 76 anos, ele relembra como era o Mercadão de antigamente. Não tinha supermercado. Então as compras eram feitas todas no mercado municipal. Era armazém, carne, tudo. As coisas traziam aqueles sacos brancos que lotavam e iam embora para casa. Tinha os carroça, carro de boi, charrete. Eram as condições da época. Porque isso mudou tudo. Antigamente era diferente, não tinha saco plástico. Os açougueiros pegavam a carne, punham nas costas e iam pingando para fazer a entrega. Era saco branco. Você ficava tudo manchado de sangue. Aqui tinha box, tinha compartimento e banca com o mesmo número. Daí no clube joseense, eu fui presidente do clube uma época, e eu e um amigo meu fizemos um projeto de pôr nome às ruas. Daí escolhemos assim, os nomes dos mais antigos. E colocamos Travessa, Porta, porque esse mercado foi doado para ser mercado. Inclusive eu pus um nome na porta de um desses caras que fez doação. Ele não tem parente aqui em São José. Ele vendeu uma parte e doou uma parte para ser mercado. A escritura que eu tenho é de 1865. O alemão foi um dos fundadores e presidente do Clube de Joseenses e Amigos, considerado utilidade pública do município, que tem como objetivo preservar os costumes e as tradições da cidade. Andando pelos corredores do mercado, não há ninguém que não conheça o alemão da farinha. É o caso da Dona Célia, que começou no mercado há mais de 30 anos, pois um tio era dono de uma das bancas. Todo mundo conhece aqui. Ele conhece as pessoas, os fregueses conhecem ele. Andando para o lado norte do município, chegamos ao Parque da Cidade. Ali encontramos outra pessoa que tem muitas histórias para contar. Dona Ângela Savastano atualmente é a diretora do Museu do Folclore. Carioca, chegou em São José dos Campos na década de 40, época em que a cidade era referência em tratamento para tuberculosos. Com 14 anos de idade, veio com a mãe e os 7 irmãos acompanhar o tratamento de um tio. A chegada na nova cidade está gravada na memória como um filme. E eu me lembro que quando nós chegávamos, a viagem sempre era de trem. E quando eu cheguei, quando estava aproximando, que nós já íamos descer do trem, eu percebi que as pessoas começaram a tirar lenço, botar no nariz, assim. Me assustei um pouco, minha irmã falou, não, isso é por causa dos ares de São José. Aqui é cidade tuberculosa, ninguém quando passa por aqui já se protege. Então,
eu muito criança, a gente não faz uma noção, mas já ali comecei a ver que é uma cidade que diferente. Pô. No início, a menina de 14 anos detestou a cidade, sentia saudades do Rio de Janeiro e não gostava nem da casa em que morava, mas aos poucos foi mudando de opinião. A maioria das casas aqui eram grandes, muito grandes, e eram alugadas para pensões de tuberculosos, porque tinha alguns sanatórios já, Dr. Dória, o Ezra, o Vicentino Aranha, que a gente ficou conhecendo, mas tinha muita pensão de doenças, casarões grandes, que eram pensões das pessoas que não iam para o sanatório, ficavam nas pensões. E minha mãe não encontrou uma casa para alugar, grande assim. E alugou uma casa pequena na Dr. Ivan de Souza Lopes, não, Major Antônio Domingues, uma casinha pequena, e foi lá. A casa era muito diferente da minha casa no Rio de Janeiro, né? E eu me lembro, eu conto sempre isso porque foi muito sério na minha vida. Eu me lembro que no portão, baixinho, tinha uma bicicleta. E minha mãe brava comigo, porque eu estava reclamando muito. Aí eu saí, peguei a bicicleta e andei ali, ali pela Rua Maitá, ali em frente à Associação Esportiva, que já existia. Era o único clube que tinha em São José dos Campos, era a Associação Esportiva São José. Mas eu não sabia nada disso, mas a rua era de paralelepípedo, era assim, calçado de paralelepípedo, muito diferente da rua da minha casa, que era terra, né? No Rio de Janeiro. Eu já, quando peguei aquela bicicleta e dei aquela volta, e já era meio, estava escurecendo já, porque tudo isso aconteceu no final da tarde, e eu achei assim, aquele silêncio, aquele ventinho batendo em mim, assim, sabe? No escurecer. Eu achei tão agradável aquela cidade, ali aquele pedacinho. Aí eu me apaixonei por São José dos Campos ali. Desde então, os tempos mudaram para ela. Após uma apresentação escolar de uma peça de Castro Alves na rádio, ela arrumou o primeiro emprego, virou atriz na Rádio Clube. Já enturmada, ela relembra como eram os passeios na época. Qual era a parte social de São José dos Campos? Só existia a Associação Esportiva São José, que tinha sede na Praça da Matriz, ainda me parece que ainda é deles, que era o salão social, onde havia baile e tudo, né? Ficava na parte de cima. E então, onde é que a gente se encontrava? Socialmente. Nas festas da associação, nos bailes, na missa, que era o lugar onde se encontravam as pessoas, e a gente nunca saía da missa e ia para casa. A gente fazia um passeiozinho na Rua 15, sabe? Ia e voltava depois da missa, para ver as pessoas, né? Porque na missa não podia conversar nem nada, mas saía da missa, ficava aquele encontro social. Mas não ficávamos parados na frente da igreja. Subia e descia a Rua 15. E foi numa festa de Réveillon que conheceu o primeiro e único amor. Rubens Savastano era médico e os dois foram namorados até que ela completasse 19 anos, quando se casaram. As coisas mais importantes da minha vida foram acontecendo aqui em São José dos Campos. A cidade, a escola, a rádio, meu amor. Foi a primeira vez que eu senti a emoção de um amor, né? Nunca estava ligada ainda com essa parte. Fui conhecendo as pessoas, conhecendo o Anísio Messi, lá da Rádio Clube, que era quase que um pai. Meu pai não veio, ele me protegia muito, sabe? Não sei se é recomendação da minha mãe, o que é. Ele me tinha como filha, tudo se eu chegava atrasada, ele me desculpava, os outros me encrencavam um pouquinho, porque eu tinha horário para chegar na rádio, fazer os ensaios, aquelas coisas, trabalhava lá, né? Bom, mas enfim, aí eu fui criando raízes aqui em São José. Essas raízes fizeram com que ela assumisse um trabalho importante como cidadã. Ângela já era, de fato, uma joseense nata. Eu tive esse passado, vim de outro lugar, casei-me com um homem que tinha uma raiz forte em São José, porque todos os antepassados dele são daqui, são joseenses, nascidos em Santana, e essa riqueza da cultura que tem, principalmente na minha área, que é da cultura popular,
e que dá a identidade da pessoa, e isso não era muito, vamos dizer assim, não entrava num conceito da cidade, o que não entrava. Então eu comecei a me interessar por isso. Dona Ângela Savastano interrompeu os estudos por causa dos 7 filhos que teve, mas posteriormente se formou em Ciências Sociais e em Artes Plásticas e Desenho. Ela é uma das criadoras do Museu do Folclore e do Centro de Estudos da Cultura Popular. É coordenadora do Núcleo de Folclore Isabitu, da Comissão Paulista de Folclore, e integrante do Conselho da Comissão Paulista de Folclore e da Associação Brasileira de Folclore. Aí houve essa revolução, 50 já mudou tudo, né? Abriram a Dutra, que era Rio-São Paulo antigamente, vem CTA, vem toda a tecnologia. A cidade dá um salto, né? Sai de ser uma cidade de tratamento de tuberculose e passa a ser uma cidade tecnológica. Eu já era casada, já fazia parte do Lions Clube, São José, o primeiro clube de São José, já fazia parte da sociedade, da Santa Casa. Eu tinha assim, uma ação dentro da cidade social, né? Ajudando a resolver os problemas da cidade. O salto foi realmente grande. São José dos Campos se transformou na cidade dos aviões. Após a criação do DCTA, do ITA e da Embraer, grandes empresas e universidades foram atraídas para cá e muitas pessoas vieram de outras cidades em busca de emprego e conhecimento. O terceiro personagem que vamos apresentar para você veio para cá junto com esse avanço da tecnologia. Não tão conhecido como os outros exemplos, mas não menos importante. Renato veio de Votuporanga com os pais em 1973 e atualmente tem uma função muito importante na cidade. Ele é o coordenador do Centro de Inovação e Tecnologia em Saúde, que opera no Parque Tecnológico. O centro desenvolve tecnologia voltada para a saúde, né? Ou seja, equipamentos que nós utilizamos na área de saúde, nós temos aqui vários pesquisadores trabalhando full-time, tempo integral, voltados para desenvolvimento de tecnologia em saúde. Para ficar um pouco mais claro, ele dá alguns exemplos dessas pesquisas que são feitas no centro. Tem um projeto que nós estamos iniciando agora com o Hospital em São Paulo e a proposta é fazer análise de câncer de mama com câmera termográfica. Então a gente vai fazer um comparativo, obviamente é um processamento de imagem, mas é comparar o que faz um mamógrafo convencional, né, que tem o desconforto do exame de mama, que você tem que, né, fazer uma prensa no seio da mulher, e a proposta nossa é trabalhar com a câmera infravermelha, e aí então você pode diagnosticar a presença, né, de uma calcificação ou já de fase de um estadiamento mais evoluído de um câncer, sem ter que necessariamente usar um mamógrafo. Outras coisas que a gente pode falar, por exemplo, são dispositivos ópticos para melhoria de circulação sanguínea. Isso pode ser colocado, inclusive, na cabeça do paciente para melhorar o fluxo sanguíneo intracerebral, né? Isso permite que, por exemplo, uma pessoa com Alzheimer possa melhorar a sua condição. O Alzheimer a gente sabe que é uma degeneração de neurotransmissores e o afluxo maior de sangue melhora essa relação, ou essa conectividade entre os neurotransmissores. Então você pode usar dispositivos que nós desenvolvemos aqui e que melhoram essa condição sem uso de remédio. Além de ajudar as pessoas no dia a dia através das descobertas e do desenvolvimento de novos materiais na área da saúde, Renato atribui outra responsabilidade ao trabalho desenvolvido ali. Nós somos um parque tecnológico, né? Além das atividades científicas que nós desenvolvemos, em pesquisa, de inovação, nós temos que também olhar a empregabilidade. A preocupação, não a principal, mas uma das mais importantes, é a criação de empregos, ou seja, transferir tecnologia que se desenvolve para cá, para empresas que possam comercializar, né, e gerar empregos. E para quem pensa que ele fica só ali dentro do parque, se engana. O Renato leva o nome de São José dos Campos às alturas. Ele é montanhista e nas horas vagas embarca em altas aventuras pelo mundo. A última expedição foi no Alasca e essas imagens mostram um pouco do que é aceitar esse desafio de subir milhares de metros pela neve. É uma realidade diferente, o que exige muita coisa também sua, né?
um desligamento total, falta de banho, tudo que se você tem na sociedade moderna, você não tem, né, nesse tipo de coisa, né? Frio menos 20, tudo isso te coloca numa situação totalmente diferente daquilo que você vive no dia a dia. Eu diria, talvez o que nos incentive a subir montanhas, ou talvez outras, tem várias outras atividades, né, que são também muito fortes, muito exigentes, é você se superar, né? Eu acho que a superação, a autossuperação, e não é para eu quero ser maior do que alguém, eu quero bater recordes, mas é o seu próprio recorde, você se superando a cada dia. Assim como essas pessoas que mostramos, aqui em São José existem milhares de outras com histórias muito interessantes e curiosas a serem contadas também. E mesmo com tantas mudanças no passar destes 250 anos, a essência da cidade é a mesma, um lugar que abriga todos os que aqui residem com muito carinho, de braços abertos para a inovação, o desenvolvimento e principalmente para as pessoas. A cidade cresceu demais. Que eu conheci muitos bairros hoje, que é um bairro bom, que era só mato. É a cidade do futuro. Eu acho que a cidade de São José dos Campos está primeiro por estar num ponto estratégico. Está no eixo São Paulo-Rio. Segundo, é uma cidade industrial que não há no mundo mais quem segure. Tem muito por exemplo, tem muita show. Não vai parar nunca. Não vai parar. Cidade, quem vai ver cidade exemplo. O esforço maior da nossa equipe de pesquisa e do Parque Tecnológico, né, como uma função primordial do parque, é fazer avançar o setor de tecnologia em saúde para a gente melhorar a saúde da população, reduzir custos, não basta só ter tecnologia de ponta, mas tem que ter saúde acessível, né, para a população. Não há dúvida alguma que ao cruzar com pessoas ao longo da trilha, né, em qualquer montanha do mundo, você vai estar sempre falando da cidade que você está, de onde você vive, o que você faz, né? E isso descortina São José dos Campos. Não há dúvida alguma que você está, de alguma maneira, contribuindo para divulgar a cidade, para convidar pessoas interessantes a virem para a cidade também. Visivelmente, o aspecto físico da cidade. Eu vi construir o primeiro prédio alto em São José, que é aquele prédio que tem na Praça Afonso Pena, de andares assim. Enriqueceu muito, mudou muito. Eu acho isso maravilhoso, eu não acho ruim, eu acho lindo, porque eu trabalho também nos bairros, não é? Mas uma coisa eu posso dizer a você, o ser humano não muda, não mudou na velocidade que mudou a parte material da cidade. Apesar de ter televisão agora, ter esses aparelhos modernos, ter o telefone que antigamente não tinha e agora tem esses telefones que você fala em qualquer lugar. A tecnologia avançou, as coisas avançaram para benefício da cidade, mas a alma humana continua a mesma.